Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou o Glauco e hoje no meu canal darei continuidade ao tema holding. E eu venho aqui, gente, batendo na tecla que blindagem patrimonial não existe, é uma falácia. E eu vou explicar trazendo aqui algumas jurisprudências, como o tribunal entende. Como eu estou em São Paulo, lerei alguns julgados do estado de São Paulo. É claro que o entendimento ele é uníssono, ele reflete todo o território nacional quando eu penso em holding patrimonial. E quando eu penso que para constituir uma holding patrimonial é necessário, como eu já frisei no meu canal, o pagamento das dívidas. Não dá para trabalhar um embuste, não dá para trabalhar uma falácia, não dá para trabalhar uma dissimulação, não dá para trabalhar uma confusão patrimonial, um sistema de fraudar os credores no intuito de se colocar uma pretensa máscara de formalidade, de legalidade dentro deste procedimento. Até mesmo porque, senhores e nobres causídicos, eu lembro desde os bancos da faculdade, dos mestres que eu tive, que um dos meus professores de Direito Civil, ele falava muito da figura do roleiro. O roleiro é aquele que vive de rolo, ele está fazendo rolo o tempo todo. E outra figura muito conhecida é o devedor contumaz. Aquele ele vive devendo, ele não sabe viver se ele não tiver uma dívida, se ele não tiver uma pendência. Então essas pessoas, elas, dentro do nosso seio social brasileiro, inclusive, aqui especificamente falando, ele pode viver bem, mas ele não será um grande, ele não terá uma riqueza de verdade. E ele não será grande de verdade. E aqui eu parafraseio o professor Antônio Meneghetti quando ele fala que o dinheiro corre na mão dos mais inteligentes. Então o roleiro e o devedor contumaz não são inteligentes de verdade. De verdade em si ter consigo uma ética nos negócios, uma ética no fazer negócios e respeitar aí as premissas do mercado. E aqui também eu puxo o gancho do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, que eu trago aqui o vídeo que ele fala que as relações pessoais estão se tornando cada vez mais comerciais. É um vídeo que está no canal da TV Cultura, segue na descrição deste vídeo. E assim, para você ter um entendimento de como funciona a engrenagem jurídica nos tribunais, lerei aqui alguns julgados. E assim, senhores, são julgados do ano de 2022 e 2023. Como eu mencionei do estado de São Paulo, lerei um de Minas Gerais e um do Rio Grande do Sul, que vai trazer o entendimento de como o tribunal entende o que é o aludido conceito da blindagem patrimonial. Então eu lerei o primeiro julgado que vai dizer exatamente o seguinte. Então, senhores, o primeiro julgado é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É um agravo de instrumento. O que é um agravo de instrumento, Glauco? É um recurso que se combate uma decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeira instância. Então, o juiz ele profere uma decisão não terminativa do feito, uma decisão em que ele vai dirimir alguma questão processual incidental dentro dos autos. E aquele que não se conforma com aquela decisão, está aí resignado, ele vai aviar, ele vai protocolizar o recurso específico chamado agravo de instrumento. E esta decisão ela é provida justamente do agravo de instrumento que lerei. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acolhimento parcial, pretensão de reconhecimento de grupo empresarial familiar para estender a execução a todas as empresas coligadas e sócios. Cabimento. Havendo a formação de uma holding entre empresas de uma mesma família que ostentam identidade de sócios e endereço empresarial, como confusão patrimonial entre empresas e sócios, impõe-se reconhecer o grupo empresarial destinado à blindagem patrimonial, que autoriza a responsabilização do grupo coligado para responder pela execução, precedentes, recurso provido. Tribunal de Justiça, agravo de instrumento, datado de 10/6/2022. Senhores, então esse primeiro julgado,
ele vai trazer aquilo que eu comentei no meu canal em vídeos anteriores sobre a confusão patrimonial, aquilo que está previsto no artigo 50 do Código Civil. Houve nesse julgado uma confusão patrimonial, uma dissimulação para lesionar credores. E o tribunal acolheu ali o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que tratei também no meu canal. Os cards estão acima para quem quiser assistir depois. E eu lerei agora um segundo julgado que segue o mesmo entendimento, segue a mesma linha, porque quando eu faço a leitura e lá constante do acórdão precedentes, é que já tem julgados que seguem a mesma linha. Então vai se consolidando aquilo que comumente o público conhece como jurisprudência, a julgados semelhantes. E é claro que aqui eu não falo da common law propriamente dita, que é o sistema britânico e americano propriamente dito. Aqui a gente se baseia no direito romano, no direito que segue as leis, segue a norma posta. Então, vamos para o segundo julgado. Senhores e doutores, o segundo julgado assim vai dizer: agravo de instrumento, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acolhimento em primeiro grau, recurso dos executados, impossibilidade, circunstâncias dos autos que comprovam que a sócia devedora principal constituiu holding um mês depois da concessão do empréstimo e retirou-se da sociedade 4 meses após, deixando apenas como sócios remanescentes os seus filhos menores de idade. Evidente a blindagem patrimonial observando a cronologia dos fatos, exegese do artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil. Nítida a confusão patrimonial e desvio de finalidade, artigo 50, caput, parágrafo 2º, incisos 2 e 3 do Código Civil. Precedentes, despacho mantido, recurso não provido. E aqui, senhores, esse julgado também é do ano de 2022. Passarei a leitura do terceiro julgado. Desconsideração da personalidade jurídica. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Efetiva comprovação de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Evidente tentativa de blindagem patrimonial com atuação dolosa dos entes da mesma família e atuação da empresa como forma de frustrar a satisfação de dívidas. Decisão mantida, recurso desprovido. Este julgado, senhores, é de 2 de outubro de 2023. E aqui é só algum dos precedentes do que o tribunal entende, a visão do que é a tal da, aspas, blindagem patrimonial. Lerei agora um julgado de Minas Gerais acerca do tema. Embargos do executado, fraude, matéria passível de apreciação, nulidade, blindagem patrimonial. É nula a sentença que deixa de apreciar matéria essencial para o desate justo da lide em descumprimento da decisão de segundo grau. Nos casos em que existe a utilização indevida do ente societário por seu sócio, com o intuito de criar verdadeira, aspas, blindagem patrimonial e consequente lesão a credores, deve ser permitida a realização de atos executivos em desfavor da pessoa jurídica. Julgado este de agosto de 2019. Nesse julgado específico, eu só faço a ressalva que no meu vídeo anterior eu falei da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então, esse julgado, isso aqui é uma ementa, certo, senhores? O que eu li aqui é uma ementa. Tudo isso são julgados ementados. É só um pequeno trecho, que é justamente a parte ilustrativa do que é todo julgado. Então aqui eu tenho a explicação jurídica do que eu explanei sobre a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Lerei aqui o último julgado. Eu sei que só ficar lendo julgados fica um pouco enfadonho, mas
É uma forma de desmistificar esse conceito de que, o patrimônio está blindado. Vai estar blindado, sabe como? Se a pessoa tirar tudo do nome, como eu já expliquei, não deixar nada no seu CPF, e mesmo que deixe no CPF de pessoas próximas, ou mesmo de laranjas, dá para pegar, dá para trabalhar a prova e desconstituir essa manobra ardilosa. E mesmo que a pessoa, e aí tem pessoas que falam, invista em outros países, também dá para buscar. Então, no processo executivo efetivo, essa pretensa blindagem patrimonial, ela se desfaz, ela se dilui, porque aplicando corretamente os nossos institutos jurídicos, ela é de pronto, de pleno, descaracterizada. Ela cai, como se fala na linguagem e no jargão jurídico, cai por terra. Aqui eu lerei o último julgado. Agravo de instrumento, direito privado não especificado, fraude à execução, caracterizada a confusão patrimonial com intuito de blindagem dos bens dos devedores. Decisão mantida. Os elementos dos autos analisados de forma conjunta revelam de forma nítida que a transferência dação do imóvel em questão pelo sócio à pessoa jurídica tem o intuito de blindagem patrimonial. Desta feita mediante a manobra inversa, não havendo nem mesmo esclarecimento quanto à origem do crédito que deu ensejo à dação em pagamento, o que reforça o quadro de confusão patrimonial, delineado com o fito de dificultar a satisfação dos credores. Decisão mantida. Negaram provimento ao agravo de instrumento unânime. Esta decisão é de outubro de 2018. Eu sei que fica um pouco cansativo, enfadonho ficar apenas lendo aqui, mas é uma forma de clarificar, de desmistificar que essa blindagem patrimonial ela é por demais relativa. É necessário, como eu já frisei, se quer se pensar numa organização patrimonial, constituir uma empresa, aquela empresa que vai administrar o patrimônio da família, e é claro que, como eu fiz referência a se pensar no fim sucessório ou para que se pague menos impostos, fundamental o estudo a se pensar num planejamento sucessório. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo. Nos veremos no próximo tema em análise da holding familiar. Um abraço e até lá. E claro, boas festas!